Boas, malta, sejam bem-vindos a mais um episódio de Gamas Urbanas. Hoje, aqui num formato de cooldown, que é basicamente um wrap-up da season. Tem aqui comigo a nossa convidada, que não é convidada, a Nocota, outra vez, aqui com a gente a fechar esta season. E o que é que podemos esperar aqui deste episódio? Basicamente vamos falar aqui dos convidados, o que é que correu bem, o que é que correu mal, o feedback que a gente tem, que tem tido, aliás. E depois falar como é que isto vai seguir. Queres acrescentar alguma coisa, Cota? A gente logo vê o que é que fala no episódio, não sei. Mas basicamente é isso. Vamos lá. Inicialmente. Então, bora começar aqui pelo episódio 0, que foi o primeiro. O primeiro a ser gravado. Sim, o primeiro a ser gravado, que foi With Me, também. Yeah. Acho que por acaso correu bem, a gente estava os dois bem nervosos, mas a gente conseguiu ali pegar em várias coisas e... Foi engraçado. Foi engraçado, tivemos temas fixe. O feedback foi bom. Yeah. A única cena que eu achei desse episódio, aqui uma autocrítica minha, foi tipo na parte da espiritualidade. Espirituoso, não é? Espirituoso. Bom meme. Yeah. Um bom meme. Foi que estava a tentar levar demasiado a espiritualidade para a religião, não é? E acaba por ser caindo duas coisas diferentes, não é? Podíamos ter aprofundado mais, tipo, lembro-me. Porque isto é tudo muito engraçado, mas isto é só one take, não Sim. é? As coisas não correm mal e a gente volta atrás e a gente voltamos a gravar isto. Não, isto é one take e é como fica é como vai, não é? E eu lembro-me de... Podíamos ter explorado muito mais contigo, não vamos explorar aqui por tempo, não é? Mas podíamos ter explorado muito mais, tipo, o que é que tu te identificas, o que é que tipo, tu usas no teu dia-a-dia, na espiritualidade, não é? Ou seja, entrar mais... A fundo no assunto. Yeah, E o da morte a gente também fugiu um bocado. Pronto, a gente não gosta do assunto. É sensível, não é? É sensível, a gente não gosta e a gente tentou tipo fugir do assunto. Também não há muito mais a dizer, não é? A morte é morte, morre, pronto, tá. Como o Pedro Tavares diz, só custa morrer a primeira vez. Pronto, então também não havia. Mas tipo, de forma geral eu acho que o feedback foi bom. Foi fixe, Só que lá está, como era o 0... Acho que, pronto, foi a partir dali que a gente começou a alinhar os outros e mesmo nos outros a gente foi sempre alinhando coisas para os próximos. E tipo, também é porque a gente temos que montar sempre o cenário e desmontar depois quando a gente sai daqui, não é? E no episódio 0 aquilo demorou tanto tempo. Porque ninguém sabia muito não sabíamos bem o que estava a fazer, depois houve cenas. Problemas com som, houve problemas quando não saiu o quê. O nosso gajo aqui das filmagens merece uma ovação de pé durante 1 hora porque ele foi fantástico. Vocês não estão a perceber o trabalho que ele teve. É verdade. Grande props para o gajo das filmagens, sem dúvida. Assim do episódio 0 acho que é isso, correu bem. Acho que foi. Uma cena que também que eu aprendi é que temas pesados não é? Porque já também depende o quão pesado é, não é? Sim. Morte não é? Demasiado pesado. Também depende do contexto. Depende muito das coisas, não é? Mas ali no peixinho, não é? Porque é um tema que sai logo assim, não é? E vamos falar disso. É morte e de repente, o que é que a gente vai falar sobre isso? E ainda por cima é um assunto que a gente não gosta de falar. Se for tipo um contexto do tipo, pronto, a morte do teu gato, como é que tipo, funciona a vida, como é que tu cresceste com isso, tipo, nesse sentido, no contexto, tipo, está-se bem, não é? Mas assim de pancada, tipo... Mas a cena é que eu acho que a espiritualidade e a morte ter saído até acho que foi engraçado, que de certa forma podem se complementar. Sim. E acho que foi fixe terem saído dessa forma. Sem dúvida, Agora, próximo guest, o Diogo Rola, que foi o nosso primeiro convidado oficial, que para quem não viu o episódio... o Diogo Rola é muito bom. É incrível. É incrível. Ele fez várias séries? Não é séries, exatamente. Os Mal-Manhados. Quanto mais me bates, os lugares de esse escrita, é que só com o Raminhos, não é? E confundo sempre. O Quanto Mais Me Bates foi com o Raminhos, exatamente. Enfim. E agora o mais recente, o Work in Progress. Ok, pronto. O Rola. O que é que eu tenho a dizer sobre este episódio? O Rola é uma pessoa extremamente... interessante, incrível, super engraçado e acho que não sei porque é que foi um episódio que não bateu tanto. Pronto, dos que saíram foi o que não bateu como a gente estava à espera, não é? A gente estava à espera que tivesse muita mais visualização porque ela é uma pessoa super interessante e trabalha com pessoas bastante... na sua expectativa. Exato, exato, não sei se foi um erro da parte do marketing.
Não sei se foi um erro mesmo na produção do episódio, o que é que correu mal. E sei o que é que correu mal. E estava super nervoso. Sim. Foi o primeiro. A tua postura estava super tensa e isso nota-se. Geralmente, tipo... a gente tem aqui um conceito que é arrancar o convidado, não é? Que é o convidado quando fica no ponto em que vê que a gente começa a ficar interessante. Quando a gente começar a gravar, a gente faz tipo uns jazz breaks, umas macacadas, umas coisas assim, não é? E que o Diogo foi o primeiro, a gente não sabia nada, não é? E eu estava com boa pressão, e eu que estava a meter isso em mim, que queria que isto corresse tipo bem. E eu acho que correu bem. Tipo, eu acho que o episódio está bastante fixe, isso tudo, mas demorei a arrancar. Sim. Neste caso não foi o convidado que demorou a arrancar, fui eu que demorei a arrancar, mas depois ali uma pessoa quando teve asas, acho que correu bem. O problema lá está, eu pelo menos falo por mim, acho que por toda a gente, quando a gente começa a ver uma coisa, aquilo se não agarra logo de início, a gente desiste. E infelizmente acho que foi isso que aconteceu com o Diogo, porque o episódio está super interessante, mas se calhar houve ali uma fase inicial que não estava tão agarrável e as pessoas acabaram por desistir. Mas veja o episódio do Diogo, porque está fixe. E eu acho que é uma pessoa que merecia muito mais reconhecimento na ilha, sem dúvida alguma. Sem dúvida. Pois isso também foi uma cena que teve pena, porque o Diogo, pronto, e faço a minha pesquisa, não é? E o Diogo é uma pessoa tipo pública, digamos assim, não é? Então há muito conteúdo do Diogo. Então eu estive a pesquisar um monte e tinha montes de coisas para falar com ele, isso tudo. Então o episódio ficou... É que vocês não sabem, mas a gente aponta sempre os episódios para ter 45 minutos. Mas para mim é muito complicado essas coisas, porque o convidado tem que entrar no ponto, não é? Em que a gente vê que ele já está ali relaxado, já conseguimos trabalhar com ele. E só isso às vezes, tipo 15 minutos, às vezes uns mais, outros menos, não é? Depende do convidado, mas já se perdeu um bocado de tempo. Portanto, a gente também estamos a pensar aqui numas coisinhas, não é? Que a gente vai falar mais para o final do episódio, mas daí também os episódios terem sido demasiado tão longos. É porque se tu fores a ver, eu acho que o do Diogo tem 1h30, se não me engano, ou 1h20, não é? 1h20. Se tu fores a ver 1h20, são 2 episódios de uma série ou quase um filme. Sim, e é normal uma pessoa não querer estar tipo, ali sentada tipo, durante 1h20, mas também é muito difícil fazer com que um episódio seja 45 minutos. Exato. É mesmo bem complicado. E uma das coisas eu acho que, e isso é um episódio que é falado no Work in Progress com o Diogo, no Flávio Cristóvão, se não estou em erro, que é a atenção das pessoas. Está cada vez menor. Sim, está cada vez menor. Tipo, o que o Cristóvão diz na altura, que é, há pessoal que vai ao espetáculo, tipo, toca aquela música, faz os stories e depois tipo aquele... Morre. Tipo, o pessoal base e isso tudo. Pois, porque a gente está muito com aquela coisa, isso também tem muito a ver com as redes sociais, a gente quer conteúdo rápido, eficaz e next, próximo. E não pode ser assim, não é? Pelo menos não é, pelo menos no formato aqui de podcast, tipo, nada, tipo, eu acho que há pessoas para tudo, não é? E há público de podcast, não existia podcasts, como é óbvio, não é? Mas está a ser mais difícil, acho, o projeto crescer neste meio. Ou as pessoas, ou não estamos a chegar da forma certa às pessoas, ou não é o formato certo para as pessoas aqui na ilha. Sim. Pode ser várias coisas e a gente tem que... Por exemplo, uma das coisas do episódio do Diogo é que o Luís Filipe Borges partilhou um story nosso. Sim, e que tem uma plataforma enorme e a gente está à espera que o Luís nos trouxesse algumas visualizações por ele ter partilhado, não é? Mas não foi o que aconteceu. Exato. Mas está tudo certo, eu acho que é com os erros que a gente aprende e é para a gente perceber também que as coisas não são sempre lineares. Olha, só porque o Diogo conhece o Raminhos e conhece o Luís Filipe Borges que a gente vai ter tipo um monte de visualizações. É assim, claramente que o nosso foco é o Diogo e não o facto de ele conhecer o Raminhos ou o Luís. Eu digo o Luís como se fosse o meu amigo. Para o Luís. Mas pronto, lá está. Claro que há sempre coisas que chamam mais a atenção, pessoas que chamam mais a atenção e a gente estava à espera que o Diogo fosse... Pronto, que rebentasse com isto tudo e com muita tristeza nossa não foi, mas vejam, ouçam o episódio. Porque... Da props Diogo. E agora tu disseste, ouçam, isso também é uma cena que eu acho que tem corrido um bocado mal, no sentido que eu esqueci-me muito da team áudio, não é? Sim, isso é outro pormenor que a gente esquece sempre, que é a team áudio. Eu normalmente pego no vídeo e transformo em som e esqueço-me que da gente
pronto, chamar a atenção para isso, porque eu ouço vários podcasts que existem em vídeo, existem em áudio, eles fazem a mesma coisa, pegam no vídeo e metem em som e pronto. Só que eu tenho mais atenção a team áudio. E a gente até, pronto, não é que tenha muita gente a ouvir no podcast no Spotify, mas temos algumas. Temos alguns seguidores, temos algumas, não é visualizações, não sei, audiência, vá. Sim. E a gente devia ter mais cuidado com isso. Por isso é outra coisa que eu acho que também tem que ser corrigida. Next. Pedro Tavares. Pedro Tavares, tipo, foi uma surpresa, na minha opinião. Tipo, porque, primeiro, acho que ninguém estava com grandes expectativas aqui na equipa. A realidade é essa, tipo, o que é que vai ser do Pedro. Atenção, não é que a gente não acha que o Pedro não seja interessante. Exato. É não estávamos com grandes expectativas a nível tipo de visualizações. Não, mas no interesse do episódio, talvez como é que... Era mais a questão de como é que ia sair, não é? Como é que ia ficar. Não é? E pá, por acaso o Pedro 5 estrelas aderiu, fez o corte de cabelo, tipo, deixa-me fazer Foi super estrela. divertido. Eu acho que o episódio está mesmo dinâmico, está mesmo divertido. Tipo, foi bem fixe estar aqui a ver e acho que é um episódio super leve de se ver. Tem bué piada. E o Pedro, lá está, ele entra muito nas brincadeiras, ele próprio chama-se de Caim. Então, pronto, eu acho que está mesmo espetacular. E foi dos episódios que consegui escrever mais piadas. O que foi engraçado, que é uma das coisas que pelo menos tente, não é? E com ele, pá, tinha a confiança, tinha a abertura para pegar nesse sentido. Pá, e ficou assim um episódio mais leve. É completamente o contraste do Diogo, não é? O do Diogo é um convidado que a gente consegue falar muito mais a fundo, tipo, das coisas, não é? Conversas mais sérias, digamos assim, mas a vibe do Pedro é uma vibe muito mais tipo, divertida e brincar e macacadas e não vou nada a mal. Tipo, foi que eu fiquei surpreendido. Tipo, das 1001 piadas que fiz, não vou nada a mal. Sim, dele roubar o almoço no ciclo, de tu vês tipo, se tinhas a carteira, não sei o que. Ele entrou sempre bem nas piadas, os escutores satânicos. Mas lá está, eu acho que essa é uma das dificuldades maiores de um podcast. É tu conseguires saber que todas as pessoas são diferentes, nem todas vão levar o humor da mesma forma. E como ir buscar isso às pessoas, ainda por cima. Outro dia perguntaram no nosso Instagram como é que a gente escolhia os nossos convidados. E aquilo que eu respondi que foi numa fase inicial foram pessoas que a gente conhece, porque eu acho que é mais fácil para tu treinares pessoas que tu conheces. Óbvio, e tu, apesar de já conheceres o Diogo, acho que tinhas muita pressão em cima de tipo o Diogo ser uma pessoa influente no seu meio. E era o primeiro. Também. E pronto, e o Pedro, tu já tens outro tipo de intimidade. Vais lá cortar o cabelo, as conversas são mais chill e não sei o quê. E é diferente. E a diferença do 0 para 1 era que a gente estava no 0, tipo, isto se correr mal, isto nem sequer vai ao ar. Sim, portanto, sim, o 0 nem estava para ser isso. A pressão era tipo menos 1000, não é? Exato. Tipo, não tínhamos mesmo pressão nenhuma no 0. Depois no Diogo era grande convidado, muita coisa para falar, tipo... foi um bocado de pressão, mas aí está, eu acho que também fui evoluindo tipo, no nervosismo. Ao longo dos episódios vê-se bastante bem a tua evolução, sem dúvida alguma. A do Diogo para o Pedro já se vê imensa diferença. Eu concordo. E do Pedro tem aquele momento fantástico da flauta. O momento da flauta, mano, tenho que fazer um reels com isso, porque o momento da flauta está tão bom. Isso e o momento da tua candidatura para os estimados. Eu acho que são os melhores momentos que tem ali. Priceless, completamente. Ela tocar o Titanic na flauta é, que, tipo, é só lindo. Imagina, eu falei com uma pessoa, tipo, uma flauta, aquilo é caro, não é? É caro. É dinheiro, não é? E eu, tipo, era só para um episódio e eu, tipo, falei com uma pessoa para me emprestar uma flauta, essa pessoa, tipo, falhou. Entre aspas, tipo, não foi assim nada mais, tipo, falhou. Falei com outra... na boa, mas tinha que ir a Santa Bárbara buscar, tipo, e moro na Ribeirinha. E isso, tipo, a faltar horas para gravar o episódio. E eu, tipo, fui comprar a flauta, e estava a comprar a flauta com a Rita, e a Rita vira assim e diz: sabes quando ela vai tocar? E eu, pois, eu acho que também não, mas olha, se tocar uma surpresa. E no episódio, quando ele toca, ouve. Ele não só tocou, alinhou em tocar, como tocou bem o Titanic. E off-camera, se a gente todos esteve a tocar flauta. Tudo a partilhar com tudo a partilhar coisas, tudo a mamar na flauta. Exatamente. Esta parte corta. Pronto. O próximo foi o Gonçalo. O Gonçalo, à data de hoje, que a gente está a gravar isto, o episódio do Gonçalo e da Diana ainda não saíram, portanto,
a gente ainda tem O feedback. um feedback. Yeah. Mas a gente vai falar aqui da nossa opinião pessoal de como é que ambos correram. O Gonçalo, para mim, sinceramente, foi uma surpresa. Tipo, eu acho que ele desenvolveu muito mais do que aquilo que eu estava à espera que ele desenvolvesse. Yeah. Entrou bem nas macacadas, não Super. levou a mal. Eu não conheço muito bem o Gonçalo, só conheço noutro tipo de ambiente, tipo de convívio e de festa, então não sabia muito bem como é que era. E ele, de certa forma, surpreendeu-me. Só há um problema no episódio do Gonçalo, é que é 1h40, se não me engano. Yeah, foi reduzido mais um bocadinho, mas yeah, é Foi o maior. pronto, é o yeah. maior até agora, e eu acho que isso, de certa forma, vai nos influenciar na taxa de retenção, Yeah. nas nossas visualizações, e lá está. E não é que não seja um episódio interessante, simplesmente o facto de ser tão grande, e era aquilo que a gente Yeah. vai falar um bocadinho, Yeah. as pessoas querem coisas rápidas. Pois, mas isso também atrai um bocado na cena também que é no convidado, não é? Há convidados que vão desenvolver mais o tópico, há outros que vão Sim. desenvolver menos. E por acaso o Gonçalo, e não há nada de mal nenhum, porque acho que ele teve muito bem, era das pessoas que desenvolvia mais. O que é fixe, que ajuda bastante o meu trabalho, mas foi o primeiro que eu tinha apanhado assim que desenvolvia mais. E eu, Sim. pá, surpreendeu-me, não é? Cresci também, como cresci Sim. nos outros, não é? O Gonçalo surpreendeu-me bastante, não é? Ali a piada com o irmão. Sim, porque vocês, pronto, para perceberem um bocadinho como é que as coisas funcionam. Quando a gente mete alguma pessoa de fora nas macacadas, ou o que seja, a gente pergunta sempre, a gente pede tipo autorização para sair, se importa, se não se importa. E isso é fixe também, a gente falar com as pessoas para perceber se elas se importam, se não se importam, porque eu acho que é importante E também. isso leva-me também a uma coisa que é quando eu vou buscar informações, que é super chato. Olha este aponte para a Diana, do tipo, aí buscar informações foi complicado, porque ainda tenho, pá, dou-me bem com a Diana, não é? Mas ainda tenho assim muita confiança por ir além, não é, com a Diana, e então para ir procurar informações foi tipo um bocado difícil. Então aí fui tipo pedir a mesada à filha para ir buscar informações à filha. Que à primeira vista até pode ser um bocadinho creepy, tipo de repente um gajo a mandar mensagem: olha, preciso de informações sobre a tua mãe. Yeah, super. Mas graças a Deus correu bem, Correu não é? bem, A sim. Inca também conheci-me lá do estúdio, a gente já tinha falado algumas vezes. Ah, sim, a gente Não? está a falar do último episódio que vai sair da season, Yeah. que é com a Diana, que é a tatuadora do Bernardo. E além de tatuadora, ela faz Mil e uma coisas. mil e uma coisas. Aquela mulher não para. É super interessante. Super interessante. Olha, é assim, eu não conhecia a Diana, nem conhecia o trabalho dela, nem conhecia o livro dela. E a Diana, para mim, é um episódio... Eu ouvi ela a falar 5 horas. Yeah, super. Super. Porque super, ela é super, mesmo interessante. A forma como ela fala, agarra as pessoas, e fiquei colada a ouvi-la falar. Gostei mesmo muito do livro dela. Para quem não sabe, ela escreveu um livro sobre as tatuagens do ultramar. Yeah. E faz-nos pensar de outra forma, porque a gente gozava sempre, e ela própria diz no livro, que os jovens gozam muito com a tatuagem, aquela típica tatuagem do amor de mãe, e não sei o quê. E depois, agora que a gente também tem outra idade, não é? E lê o livro dela, tu realmente olhas para aquelas tatuagens e percebes, ok, aquelas pessoas estavam em completo desespero, no meio do nada, numa guerra, e pronto, eu achei isso mesmo interessante. E ela, sem dúvida, a história de amor dela é mesmo bonita. O percurso dela até chegar onde chegou hoje também é muito interessante. E aquilo que eu gostei mais, que está um bocadinho off-camera, é o facto dela ser super feminista e super para a frente, mas ela off-camera disse-nos que era um bocadinho conservadora. E eu achei boa piada esse contraste dela, o que fez dela, para mim, uma convidada espetacular. Yeah, sem dúvida. Eu acho que ela é tipo o canivete suíço. Tipo, dás-lhe alguma coisa e ela fala, ela faz, e a única cena que ficou pena dela é ela não ter confiança em si. Pois é. No trabalho dela. Porque tipo, ela é mesmo boa tipo, nas coisas que faz, tipo nas tatuagens, tipo no livro e isso tudo. E depois fica o pneu. Man, confia mais. yeah, confia tipo, mais. não é qual é a cena, porque é difícil. Não digo que é fácil, cada pessoa, isso é um bocado do psicológico de cada pessoa. Sim, não tal é? como tu não estavas confiante no episódio 1 e Exato. no último com a Diana tiveste super bem. Exato. Aí vai-se construindo ao longo do tempo. E fiquei bastante orgulhoso de mim, porque aí está, dos convidados todos, a Diana de longe era que tinha menos confiança, não é? E correu bem, e conseguimos falar bem, foi super tranquilo, apareceu aí,
Fomos buscar o café. Sim, fomos buscar um cafezinho e não sei o quê. Foi mesmo. Depois o que eu achei é que tipo, ela entrou aqui e a gente ficamos tipo um bocado tipo todos fanboys. Já estava todos. Olá! Tipo, é uma pessoa mais velha, como é que a gente trata? Tipo, é por tu, é você, como é que a gente trata? E ela é super tranquila. E depois aconteceu tipo o derrame, que a gente esqueceu-se. Não foi bem derrame, mas a gente esqueceu-se de dizer à Diana, tipo, partilha que entraste aqui, tipo. Só depois. Só depois. Mas isso aconteceu com o Gonçalo também, que engraçado. O Gonçalo também pôs esta foto aqui na história muito antes dele sequer ser anunciado. Isto porquê? Porque a gente, efetivamente, a gente esquece de dizer às pessoas que isto vai demorar. Tipo, o Gonçalo, o episódio de Gonçalo ainda não saiu e sempre que é partilhado alguma coisa de Gamos Urbanos, o Gonçalo vai falar comigo e o meu episódio. Está quase, Gonçalo. E eu tipo, bro, falta-te para aí 3 semanas. E então com a Diana a gente não estávamos nada à espera e de repente há story e de repente há post e a gente vamos só aceitar. Vamos só aceitar. Efetivamente o erro foi nosso porque a gente não dissemos nada. Sim, claro. E também não tem mal porque desta forma assim as pessoas já ficam preparadas, já conhecem, ela também tem pronto, os seus clientes, estou a bater em tudo, os seus seguidores e então também espero, isto ainda nasci, não é? Mas espero que ambos os episódios tenham um bom feedback e vamos ver como é que corre. E eu acho que, tipo, agora também que falam-nos aqui um bocado do projeto, não é? Tipo, a gente não ganha nada com isso. Sim. Mas para o outro lado a gente perde. Gasta. Yeah. É assim, foi para mim sou a que gasta menos, mas a que gastou menos. Mas, no fundo a gente gosta disto, não é? Excepto o cinema de filmagens. Agora foste metido. Sempre em Ups, a gente acabou de expor. Foi fixe, cada convidado, e está aqui o convidado e vê o feedback das pessoas, a malta a curtir. Há pessoas que nem sequer veem os episódios, mas vêm falar com a gente na rua. Yeah. Aconteceu muito no episódio 0 as pessoas passarem por mim na rua e dizerem: olha, eu ainda não vi, mas eu vou ver. Nice. Ou então diziam: eu já vi, quando é que sou convidada? Esta piada eu ouço, sempre que sai à noite eu ouço esta piada. Quando é que sou convidado para um podcast? Não vai ser. Desculpa. Quer dizer, às tantas pode ser, a gente não sabe, não é? Estou aqui a brincar. Se a gente consegue trazer o Pedro, não é? Eu acho que... Olha, seja assim para o Pedro. Não tem nada a ver com isso. Eu acho que a gente agora ia falar de como é que o projeto está neste momento. Como é que o projeto está neste momento? Então, neste momento as coisas não estão fáceis, vamos ser sinceros, não é? Vais para a Madeira. Sim, vou 6 meses para o Porto Santo. Sim. E o nosso amigo das filmagens decidiu, por razões dele e so on, deixar o projeto. Já não somos amigos. É sim, é verdade. A gente já não somos amigos do Ricardo. Fica aqui uma fofoca só para vocês saberem. Entrei logo do i5. Ele estava no top 2. Logo removido. Já não somos amigos do Ricardo, no fundo é isto. Basicamente. Já não fazes parte dos hipocondríacos. Vou fazer um deep live aqui. Não, é mentira. É claro que a gente desde o início falou sobre isso e acho que esteve sempre muito bem explícito que quando for preciso abandonar, é para abandonar, porque somos amigos, mas isto é isto é uma brincadeira, entre aspas. Não é uma brincadeira porque tira muito tempo, especialmente ao Ricardo. Tira imenso tempo porque o Ricardo não só filma, como ele também é o responsável pela edição. E para quem não sabe, isto demora muito tempo. E ele ficou sobrecarregado e a gente compreende perfeitamente que ele saia, porque é mesmo assim, a vida continua. E a gente está a se desenrascar os dois. Exato. Mas basicamente ele perdia o tempo todo dele, era só fazer aquela edição que ninguém gosta de fazer, não é? Que era os cortes e mudar câmaras. E era só essa edição. E mesmo assim demorava um monte de tempo. E depois não esqueças que a gente ainda teve aquele problema do som. Ou seja, a gente tivemos 1001 problemas de som, não é? E a gente andou a aprender. E mesmo no último episódio ainda havia erros com o som, ainda havia coisas, e eram coisas que tomavam muito tempo do Ricardo. E ele não estava a divertir. Sim, que isso é que é o pior, porque a gente queria estar aqui todos em diversão. E quem se diverte mais, no fundo, és tu, porque estás com os convidados. Eu, também divirto que estou para aqui a ver. E não é que o Ricardo não se divirta aqui a ver os convidados, atenção, não é isso. Mas é o que tem mais trabalho e eu percebo perfeitamente. Se fosse eu, provavelmente já tinha dado um tiro nos pés. Claro.
Não estava a conseguir puxar tipo, a veia criativa dele. Porque, tipo, Sim. porque somos os 3 criativos, não é? Mas a única cena que o Ricardo estava a fazer era dar as câmaras. Sim. E estamos a falar de 3 câmaras de um episódio, Gonçalo, 1h42, não é? Está ali, atenção, volta atrás, qual é a câmara? É chato, não é chato, fácil. é muito difícil. Portanto, eu acho que compreendo uma das coisas que se calhar a gente também errou foi a cadência com que a gente quis lançar. Sim. Não é? Que a gente queria estar aqui com coisas e estamos a gravar o terceiro e já temos aqui em backlog tipo de hoje, não é? Sim. Se calhar perceber melhor qual é a cadência de lançamento que funciona para a gente. Sim, exatamente. Toda a gente tem o seu próprio tempo. Há pessoas que conseguem lançar todas as semanas, mas ou é só som, ou então tem um editor que faz aquilo a full time. O Ricardo tem a sua vida, não é? Tem a sua vida pessoal, tem o seu trabalho e isto tira-lhe imenso tempo. E perdi-me um bocadinho o que ia dizer, mas basicamente é isso. Boa. Não sei se queres dizer alguma coisa, Ricardo. Vamos dar essa luz. Senta-te aqui. O Ricardo vai aparecer nas câmaras! Pessoal, isto é inédito! Olá! Eu nunca tive esta experiência. Olá, Ricardo! Bernardo, estás a controlar o meu som? Olha como é que vou editar essa depois. Olá, amigo! Olá. Ex-amigo. Ah, Estou a brincar. já não estou no Wi-Fi, não é? Mas diz, vá, dá o teu parecer. Bem, não há nada de especial para dizer. Quero agradecer a experiência de trabalhar com vocês. Não sei se há uma maneira mais correta de dizer isso, mas acho que o projeto em si tem muito valor, apesar de eu continuar ou não continuar em alguma capacidade no projeto. Já ofereci o meu apoio para coisas pontuais que precisem, claro, obviamente. Acho que deviam, obviamente que é uma opção vossa ou não, mas deviam continuar porque acho que é um projeto muito interessante. Estou a olhar ali para o Bernardo que está no lugar que eu normalmente estou. Acho que há muita gente aqui na ilha que merece reconhecimento e é uma coisa que se fala muito. A gente vive num mundo num meio muito pequeno e aqui entre as pessoas da ilha toda a gente se conhece, mas há muito talento escondido e muita gente interessante sem voz, no fundo, e que permanecerão sem voz porque ficam aqui no meio e a competição é menos, a visão nunca pode ser tão grande aqui também e a expectativa com um projeto deste género é dar voz a essas pessoas e acho que isso tem sempre valor, independentemente do formato. Sim, Agora sim, continuando claro com o que resultar, ou o mesmo formato, ou outro formato, mas acho que a ideia em si continua a ser uma coisa que espero que as pessoas estejam interessadas e que estejam a gostar do conteúdo e que fique cada vez melhor daqui para a frente. Cota, já não somos amigos. Já não somos amigos. Ou seja, temos tipo exatamente daqui a uma semana eu vou sair da ilha durante 6 meses. Então quando isto sair já vou estar na Madeira no Load. E pronto, estou um bocadinho emocionada porque vou ter saudades vossas. É só isso. Eu não vou ter saudades tuas porque a gente já não é amigo. Mas se fôssemos, eu talvez estivesse a verter uma lágrima. Talvez. Pronto, ok. Mas obrigada, Ricardo, por tudo, obviamente, pelo teu trabalho e pelo teu esforço. Acho que aquilo que falhou, sem dúvida, foi a gente devia ter gravado. Ou seja, eu acho que a gente podíamos ter gravado com a frequência que gravamos, mas não ter lançado como a forma como a gente lançou. Não sei se estou-me a fazer entender. Ou seja, ficar com muita mais coisa em backup. E a gente ia lançando com calma, devagarinho. Pronto. Independentemente disso ou não, o que interessa é que a gente, obviamente, que ninguém está chateado contigo. Como é óbvio, a gente apoia-te a 100% e isso é o que é o melhor para ti. Pronto, e a gente depois vê quem é que vai substituir o nosso amigo. Aqui uma quebra de backstage momentânea. Não, isto é fixe porque agora posso beber água. Que estava cheio de seguras que a gente esqueceu-se de comprar. Pois, a gente hoje não tem nada para beber. É verdade. É muito cedo para beijinho, que são 9 da manhã. E o budget está tão fraco que nem sequer temos gamas em cima da mesa hoje. A gente ainda trouxe a taça, mas nem sequer temos gamas. A gente tem, pronto, a urbana. Temos a urbana. A urbana pronto. Que era suposto ter som e pilhas, mas não tem. Pronto. Mas é assim, ela é mais velha do que eu, isso era do meu irmão. Então,
muito bem está ela, ainda se consegue ver aqui a cara Tá! de anime do Do gajo. condutor. Yeah. Pronto, não sei se tens mais alguma coisa a acrescentar. Está ok. Tá Eu ok. acho que vou passar aqui o testemunho para o, Para o nosso amigo para Bernardo. o dono de direito disto. Palmas para o Ricky! Rita, para de fazer tricô! Bate palmas! Bem, e agora a gente tem que se despachar que isto já está um bocado Sim. longo. E Vamos pronto, só já não falar temos do- editor. Não No estou a fundo. brincar. Resumindo, Pode ser no isso. último editor. Mas antes disso, só quero deixar aqui um obrigado, Ricardo. O projeto começou com a gente dois, man, e veio a cota. E foi bastante fixe, man, ter-te nesta viagem, man. Grande obrigado, bro. Obrigado. Vocês vão E fazer agora? chorar hoje. Como é que isto vai seguir? Não sabemos. Não sabemos. Temos dificuldades, não temos espaço. O espaço era do Ricardo. Claro que a gente não vai usar este espaço, não é? Sim, Não temos editor. sim. Não sabemos o formato que vamos fazer. Exatamente. E vou-me ausentar durante 6 meses. Por isso, Portanto- a gente não sabe como é que vai ser. A intenção é continuar. Sim, Como não sabemos. Pá, mas já te sei. a gente logo vê. Epá, a gente pode aprender e já. Sim. E- Logo se vê. Mas uma das coisas que a gente tinha falado era não haver as trocas de câmara. Tipo, Uhum. haver uma câmara para ti, uma câmara para mim, lado a lado. Epá, isso facilita muito a edição. Exatamente. Isso é um formato opção. um bocadinho diferente e vamos ver como é que as coisas correm. Tal como o Ricardo estava dizendo, há muita gente sem voz na ilha que é preciso voz. Falaste muito bem já agora. Obrigado. E eu acho que sem dúvida a gente precisava continuar exatamente por isso, para dar voz a essas pessoas, independentemente do número de visualizações, são Óbvio. poucas, são muitas. Acho que só o facto de a gente dar valor a essa pessoa e dar a possibilidade de falar já é bom. E acho que é merecido. Sem dúvida. Epá, e o que me... Yeah, é isso. Eu ia só engonhar mais um bocadinho, mas não. Já está. Portanto, agora tu fazes a despedida. Eu faço a despedida. Ah, pois. Ai, Para aquela câmara. para aquela câmara. Ou para aquela. Não, é para aquela câmara. Ou para aquela. É para aquela. É para Estou a aquela. gostar do trabalho. Pronto, é assim. A despedida. Como é que se faz a despedida? Ok, pessoal, pronto, olha, este foi o episódio Gamas Urbanas Cooldown. A gente fez daqui a 6, 7 meses, talvez, logo se vê. Obrigada por nos terem acompanhado durante a nossa jornada, durante esses nossos 5 episódios a contar com o Zero. Obrigada por todo o feedback que as pessoas nos deram, se tem sido negativo ou positivo, acho que nos fez crescer. E, por favor, ajudem-nos a continuar este projeto. Se alguém quiser editar por nós de graça, podem mandar mensagem no Instagram. Valeu, malta. Pronto. Obrigado. Obrigada, pessoal. Beijo!